Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos dar sequência no vídeo 351. Nós vamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Então, na segunda parte, no capítulo 7º, no capítulo 7º, nós vamos entrar num novo tema. É um tema maravilhoso, que é da volta do espírito à vida corporal. Olha que tema maravilhoso. Então, dentro desse tema da volta do espírito à vida corporal, nós vamos encontrar partes como, por exemplo, prelúdio da volta, união da alma e do corpo, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotismo, loucura, a infância, simpatia e antipatia terrena. E por último, esquecimento do passado. São todos temas que se encontram dentro do capítulo 7º, Livro dos Espíritos, da volta do espírito à vida corporal. Só que praticamente nós vamos assim fazer um mesclado para ver se a gente usa um pouco do tema da volta do espírito à vida corporal. Então vamos ver o que Vó Leontina nos orienta, né? Então, o primeiro tema é o prelúdio da volta, né? Questão 330. Então, esse prelúdio da volta é aquele momento que antecede a volta do espírito ao corpo físico. Porque todos nós reencarnamos, como todos nós desencarnamos. Agora, a reencarnação, ela existe até que nós ganhemos, até que nós conquistemos um certo nível na escala evolutiva. Um dia nós não vamos precisar reencarnar mais em corpos físicos, mas nós continuaremos reencarnando, ou melhor,
encarnando em pleiades de espíritos. Por exemplo, eu já disse isso outras vezes, mas eu vou repetir. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está encarnado. Aí você pode me dizer assim, mas isso é um absurdo. Calma lá. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não se encontra em um corpo físico como há 2000 anos atrás. Mas ele está encarnado no compromisso, na responsabilidade que um dia a ele foi confiado por Deus como sendo o nosso guia e o modelo que todos nós devemos seguir. Então, quando você assume uma responsabilidade, quando você assume um compromisso, é o mesmo que encarnar naquele compromisso, que é diferente de reencarnar em corpos físicos. Então, um dia nós não vamos necessitar mais reencarnar em corpos físicos, esses corpos, através de concepção, nós não vamos precisar mais. Vamos pensar assim, simplificando só para você ver, mas isso é só para você entender que o processo evolutivo ele resume do 0 ao 100, ao número 100. Do 0 ao número 50, existem reencarnações. Do 50 ao número 100, não existe reencarnações. Porque os espíritos puros, os espíritos perfeitos, os espíritos sublimes, eles não necessitam reencarnar mais. Tanto é que os espíritos puros, perfeitos, sublimes, eles nem forma eles possuem mais. Eles não necessitam de corpos físicos, eles não têm mais essa aparência que nós temos. Eles, de tão perfeito, diáfano, eles... Você entendeu? E outra coisa, o espírito quando chega neste nível, na evolução, ele trabalha obedecendo exclusivamente os desígnios das leis de Deus. Deus lhes confiam deveres, trabalhos. Aí você pode me perguntar assim, mas esses espíritos puros, esses espíritos perfeitos, eles evoluem, eles trabalham? Gente do céu, são os seres que mais trabalham depois de Deus, abaixo de Deus, aliás. São os seres que mais trabalham. A evolução, ela é incessante. Não é porque o espírito chegou no nível puro, no nível, naquele patamar perfeito, que ele estaciona, que não. Aí é que ele trabalha mesmo. Só que o trabalho dele é em servir os seres que Deus lhes confia. O prazer deles é servir a Deus em todos os sentidos. E com isso eles evoluem. Só que o estágio
deles. Por exemplo, eles chegam no estágio de perfeito. Então, eles continuam evoluindo, trabalhando e evoluindo. Só que nunca tem fim aquele estágio deles. Eles sempre evoluem, eles sempre crescem cada vez mais e nunca chegam ao topo, porque ao topo é Deus que se encontra. Então, olha só para você ver que coisa interessante, né? Então, aqui Kardec começa assim, ó, na questão 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Olha que pergunta maravilhosa. Então, sabem os espíritos quando reencarnarão? Isso é relativo. Vocês vão me ouvir dizer isso durante todo o esmiuçamento do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque a missão dos bons espíritos, através de Allan Kardec, e a missão de Allan Kardec não foi esmiuçar, e sim trazer a matéria para a Terra para que alguém pudesse esmiuçá-la. E com todo respeito, eu não sei porque que a mim foi confiado essa responsabilidade. Porque é uma responsabilidade muito grande, sabe por quê? Porque nós estamos realizando assim um esmiuçamento, nós estamos tratando da obra básica. É a base da doutrina dos espíritos. É o livro dos espíritos, são os ensinamentos de Deus, são os desígnios de Deus, né, delegados a nosso Senhor Jesus Cristo, a todos nós. Então, esmiuçar o Livro dos Espíritos não é brincadeira, não. Nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Então, você já parou para analisar o tamanho da responsabilidade que encontra-se sobre, sobre os meus ombros? Mas é aquele ditado também, né? Deus não dá fardo pesado a ombros frágeis. Pode ser que às vezes eu subestime minhas capacidades por ignorância, por me encontrar no corpo físico. Porque caso contrário não seria me concedida essa responsabilidade. Então por isso que eu digo aqui, ó, é relativo. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Isso é relativo. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, existe vários tipos de reencarnação devido ao nível evolutivo do espírito. Existem espíritos que ele se encontra assim tão materializado, num estado de ignorância tão grande, tão somatizado com a sua energia animalizada, que ele reencarna, os bons espíritos reencarna ele e ele não fica sabendo, ele não participa de programa de reencarnação,
entendeu? Do projeto reencarnatório, não participa porque ele ali encontra-se num estado de amnésia tão grande que ele não consegue entender o que está acontecendo. Então, os bons espíritos reencarnam ele vive 60, 70, 80 anos, não sabendo que reencarnou, desencarna, não sabe que desencarnou, vive no umbral, não sabendo que lá viveu, amparado pelos bons espíritos, reencarna novamente, não sabendo que reencarnou, vive mais 80 anos, não sabe que desencarnou. Olha para você ver o estado de amnésia, o quadro letárgico que esse indivíduo se encontra. E as reencarnações compulsórias? As reencarnações compulsórias, os espíritos ali, eles são tão endividados, mas são espíritos assim, tão primitivos, tão selvagens, mas tão selvagens mesmo, que eles não têm condições de reencarnar assim, eles não têm condições de participar da programação reencarnatória, da elaboração do projeto reencarnatório, porque, gente, tudo é elaborado. O corpo físico é elaborado, o processo de prova e de expiação é elaborado, onde você vai nascer, a família que você vai nascer, os filhos que você vai ter, a afinidade, a antipatia, a simpatia, as aptidões, tudo é elaborado. Só que esse indivíduo, ele é tão selvagem, é tão primitivo, que os bons espíritos faz isso tudo por ele, leva ele, traz ele, né, do plano espiritual até determinados lugares, assim, com todo respeito ao termo, viu? Até determinados lugares assim de prostíbulo, porque ele perdeu o direito, ele não tem o direito de nascer nem através de uma família constituída, sabe? Então ele nasce ali, como se diz o termo, ao relento, mas sob a proteção divina. Porque só o fato dos bons espíritos o trazer e o reencarnarem ali, já é um amparo, uma proteção divina. Deus não desampara ninguém. O processo compulsório é no fato dele não participar de nada, dele não perceber nada. Ele não tem que querer, ele não tem que churumingar na fila. É aquele caso assim, como um caso de amnésia mesmo, que você chega e pergunta para a pessoa assim, você tá lembrado do meu nome? Ele fala, hã? Não se lembra do meu nome, não? Hã? E aquilo ali, ó, 2, 3, 4, reencarnação nessas condições. Então, sabe os espíritos em que época reencarnarão? Esses espíritos aqui que Kardec está dizendo aqui, são espíritos já lúcidos. Foram aqueles seres dignos
que fizeram por merecer aqui na Terra, foram aqueles seres que optaram pelas leis divinas, foram aqueles seres que, ao desencarnar, eles foram levados para colônias espirituais e estudou bastante, programou a reencarnação. Não que eu quero dizer que esses espíritos letárgicos, com amnésia, não que eles não passarão por isso um dia. Eles passarão, mas demoraram bastante tempo. Eles ainda vão demorar bastante tempo até eles entrar naquele estado, naquele quadro de lucidez. Você entendeu? Até lá, o processo é compulsório. Até lá é compulsório. Quando ele entrar no quadro de lucidez, aí sim, ele vai estudar bastante. Então, por exemplo, os bons espíritos vão lhe dizer, olha, daqui 20 anos você precisa retornar ao corpo físico. Então, ingressa em algum trabalho, em algum estudo, se prepara mesmo, porque viver na Terra não é brincadeira. Viver na Terra é o mesmo que um soldado quando convocado à guerra e que ele deixa para trás todos os seus familiares. Então ele vai à guerra de uma forma, não sabendo se vai voltar naquela forma ou se vai voltar todo disforme. Você entendeu, né? Ele vai à guerra com aquela aparência, mas ele não tem certeza se vai voltar todo disforme. Não é verdade? Então é o caso. 99% dos espíritos que reencarnam promete no plano espiritual. E quando chegam aqui na Terra, se perdem, esquecem tudo que prometeu, porque aqui não é fácil, aqui a porta é larga, as fantasias, as ilusões, as promiscuidade, entendeu? Então, drogas, bebidas, prostituição, porta larga, fantasia, essas coisas todas. Então, 99% retorna ao plano espiritual assim, 10 vezes pior que quando ele aqui reencarnou. Era para ele voltar 10 vezes melhor que ele aqui reencarnou. Ele retorna à parte espiritual 10 vezes pior que quando reencarnou. É o contrário. Então, gente, por isso que as pessoas têm que, nos aniversários, cantar parabéns, comer bolo, tomar um refrigerante. Porque um ano no corpo físico é uma vitória. É uma bênção de Deus e as pessoas não param para analisar. Cada dia é uma vitória, mas um ano é um prêmio muito maior. Porque quanta coisa não nos acontece em um ano e a gente continua firme aqui. Então nós devemos honrar a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima. Então, o retorno
ao corpo, né, ao corpo físico. Ele, ao mesmo tempo, para alguns é glorioso, para outros é doloroso. Vamos continuar no próximo vídeo. Esse assunto maravilhoso, mas nós vamos continuar mesmo. Agora, se você perder esse próximo vídeo, você fica desfocado da história, que nós vamos continuar.